Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para falar sobre um tema que eu vejo pouquíssimas pessoas falando. Desculpa aí, o ventilador tá ligado, tá um calor insuportável, não tem como ficar sem. Espero que não seja um problema. Porque eu quero falar, eu acho que é um assunto que é pouco abordado, né? Que é sobre manifestei a vida que eu desejava, mas não estou dando conta. E para isso eu vou dar uma breve explicação do que eu consegui manifestar. Eu atualmente moro na França, no sul da França, numa cidade de mar, que sempre foi um sonho meu morar numa cidade de mar. E manifestei a minha relação atual, manifestei a minha ida para a faculdade, que começarei em setembro. Manifestei também a casa onde eu moro. Eu sempre, por 4 anos, eu morei em uma casa muito pequena e ela era super escura. Então eu manifestei uma casa mais espaçosa, com muita luz, como vocês estão vendo. Agora são 7h27 da noite. E manifestei literalmente tudo isso que eu tô vivendo com muita alegria e com muita gratidão. Mas eu não tô dando muita conta. Não tô dando conta porque eu tô sentindo a pressão de estar num relacionamento. Pra mim é a minha primeira convivência. E estou sentindo a pressão de ter que estar no momento presente. Porque antes eu morava sozinha. E eu podia fazer o que eu quiser. Podia fazer o que eu queria. Eu acordava na hora que eu queria. Eu limpava a casa na hora que eu queria. Eu cozinhava na hora que eu queria. O que eu queria. E morar com uma pessoa, como vocês devem saber, você não é mais só você. Você não pensa mais apenas em você, né? E muitas vezes eu tô ali perdida no meu mundozinho mental, e ele vem e me puxa pra terra, e eu acabo reagindo no automático, eu acabo sendo um pouco grossa às vezes, fico irritada, mas isso não se deve só ao fato dele me puxar pra terra, pro momento presente, mas deve também ao fato que eu tô trabalhando um trabalho, digamos, do verão, onde é muito cansativo. Eu trabalho numa loja, são longas horas em pé, eu tô com o corpo todo doendo, e você tem que repetir a mesma coisa o tempo inteiro para todo mundo que entra, explicar os produtos. É muito cansativo. Na loja é minúscula, não tem ar-condicionado, assim, e isso acaba me desgastando muito, né? E, por exemplo, antes eu tava fazendo um exercício físico, ia pra academia, e agora eu não vou mais pra academia, gente. Não faço mais exercício físico, não vou mais correr, porque esse trabalho está literalmente me chupando, desgastando toda a minha energia. E contemporaneamente eu também tenho que estudar para uma prova de francês, para eu ir para a faculdade, né? Para eu poder ir para a faculdade, que se chama DELF, né? A DELF B2. E eu não estou conseguindo tanto equilibrar a minha vida pessoal, o meu trabalho e os estudos da prova. E isso está me deixando completamente louquíssima. Hoje é um dia de folga, eu na hora da manhã não consegui tanto me concentrar, foi um pouco complicado, tá muito quente, e tive que fazer compras, tive que arrumar casa, e enfim, eu teria uma pausa aqui nos estudos pra poder fazer esse vídeo, porque é uma coisa que realmente tá dentro de mim já tem um tempo. E eu gostaria de saber também se tem outras pessoas por aí que estão passando pela mesma situação que eu estou passando. Eu tô sentindo realmente que não vou dar conta. Mas eu sei que é falso, totalmente falso. Eu sei que vou dar conta, eu sei que
eu tenho um grande poder, como todos nós temos. E é muito fácil a gente se esquecer disso quando estamos na rotina, né? Quando a manifestação do sonho, da vida desejada, ela não é mais um sonho e ela também não é mais aquela euforia inicial, mas ela começa a ser também parte do seu cotidiano, né? Digamos que é muito fácil a gente esquecer de agradecer no dia a dia, é muito fácil a gente se esquecer que um dia a gente estava sonhando com a vida que a gente quer hoje, né? E poder estar aqui gravando esse vídeo pra mim é um grande lembrete, um grande lembrete de onde eu vim, da minha história até aqui e do quanto eu sonhei em ter a vida que eu tenho hoje. E eu sou realmente muito grata. Eu sou muito grata ao todo, eu sou muito grata à minha família, eu sou muito grata ao meu namorado. E sou muito grata também a mim mesma, né? Porque eu nunca desisti, porque eu me permitia sonhar e porque eu comecei nesse processo mesmo de despertar da consciência. E enfim, eu sou muito grata. E uma outra coisa que eu percebi é que eu tenho muitas coisas para fazer no momento, e esse trabalho, ele varia, né, a questão dos horários. Eu posso trabalhar das 9 às 18, como posso trabalhar das 11 às 21. Isso vai variando muito, mas eu vejo que durante todos esses anos da minha vida, praticamente toda a minha vida adulta, começando lá na adolescência, eu fiz um péssimo gerenciamento da minha energia. Eu dispersei muita energia, desperdicei muito tempo. Eu não estava colocando um foco intencional nas minhas ações, não estava colocando um foco intencional no meu dia, né? No momento em que eu acordo os olhos e dou aquele respiro, eu começava o meu dia sem intenção nenhuma, sem gerenciamento da minha energia. Então eu desperdiçava tempo scrollando, eu desperdiçava tempo me comparando com os outros, eu desperdiçava tempo com as minhas próprias fantasias, porque, como eu disse antes, eu sou muito mental, eu tenho uma mente assim que ela é um pouco tanto caótica, sempre fui muito imaginativa e isso é uma ótima coisa, né? Mas era uma imaginação não criativa, mas uma imaginação de fuga da realidade, o que é muito perigoso. E então eu tô percebendo que eu fiz um péssimo gerenciamento da minha energia. Eu desperdicei muito tempo e desperdicei muito meu foco com coisas superficiais, com coisas inúteis, com prazeres instantâneos, né? E agora que eu tenho uma pessoa do meu lado, que eu tenho a minha prova que eu tenho que realizar e que com certeza eu passei, eu tô mentalizando isso. E tem o trabalho, que ele tem um trabalho temporário, mas ele está me ajudando muito também a me reconectar comigo mesma e a continuar no presente, né? Eu sempre tive uma péssima relação com o trabalho no passado e eu, na verdade, tive sorte porque eu comecei a trabalhar na moda em Milão quando eu tinha 23 anos. Eu comecei em 2019 e eu caí de paraquedas nos showrooms, no mundo dos showrooms. E ele era ótimo porque ele me dava liberdade. Eu trabalhava sazonalmente e então eu tinha períodos de pausa, né, que sejam talvez 3 semanas, um mês, ou até menos, 2 semanas. Muitas vezes eu conseguia emendar um trabalho no outro. E eu ganhava bastante, eu ganhava muito dinheiro, não vou dizer muito, mas eu ganhava bem. E eu tinha o tempo livre, que pra mim sempre foi muito importante, porque eu nunca soube exatamente o que eu queria fazer e também não queria perder o meu tempo trabalhando com coisas que eu não gostava, ou porque eu me sentia obrigada, porque eu tinha que me manter. E então eu fiquei ali por 6 anos e chegou um ponto que eu fiquei muito cansada de viver só por viver. E até porque não é que eu estava utilizando o meu tempo livre assim da melhor forma possível, infelizmente. Quer dizer, sim, mas eu poderia ter feito mais, com certeza.
E um mês antes de vir pra cá, eu tô em Marselha, no sul da França, eu recebi uma proposta de uma marca famosa, não vou falar o nome, e eu recebi essa proposta pra ser uma manager. E eu falei assim, e agora? Eu vou ou eu fico? Vou pro desconhecido ou eu fico aqui na segurança, no quentinho, né? E aí eu decidi vir pra Marselha, decidi embarcar nessa jornada juntamente com o meu namorado. E não me arrependo de nada, eu estou extremamente satisfeita, extremamente feliz com a decisão que eu tomei. E acredito que tenha sido também um teste do universo, né? Porque em 6 anos trabalhando na indústria, eu nunca tinha recebido uma proposta do tipo. Apesar de eu ter conseguido subir, né, níveis dentro das empresas, mas eu nunca tinha recebido uma proposta assim, queremos que você seja nossa manager. Então, eu pensei bastante antes de tomar essa decisão, mas decidi vir para cá e me reinventar, né? Porque eu sempre quis me reinventar, eu me sentia muito ligada a um velho eu que era alimentado pelo ambiente em que eu estava, na cidade que eu estava. Não só os amigos, porque os amigos eu fiz vários, e vários foram, vários ficaram. Eu tive uma reciclagem de amizade muito grande. E eu sempre fui muito desapegada nessa questão. Mas era a cidade, era o meu contexto, era o trabalho, eram os hábitos que eu tinha por causa da cidade que eu tô morando. E eu queria totalmente reinventar um novo eu, reinventar uma nova versão, reinventar a história que eu contava pra mim mesma, reinventar meu trabalho, aprender uma nova língua, que o francês eu já venho estudando, já tem um tempo, mas eram assim, estudos muito básicos e agora eu estou totalmente imersa na cultura francesa. Não direi totalmente, porque meu namorado não é francês, então eu acabo não falando a língua em casa. Mas eu estou aqui e eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Mas essa semana eu tive um momento um momento em que eu não estava mais em mim. Eu fiquei totalmente fora de mim. Eu fico cansada. Eu nem coloquei maquiagem. Eu tô no meu segundo dia de folga. Minha cara tá inchada. Gente, gastando muita energia. Mas sobre o gerenciamento de energia, eu entendi que eu preciso dormir. Eu preciso dormir cedo, eu preciso jantar cedo, eu preciso colocar uma intenção muito clara no começo do meu dia, acordar, se possível, o máximo de horas possível antes de ir pro trabalho, para eu ter aquele tempo livre para me dedicar aos meus estudos. Porque essa prova ela consiste em compreensão oral, compreensão escrita, escrever também, então eu tenho que fazer um texto argumentativo e terei um debate também oral. E claro que eu estou nervosa, mas eu confio em mim e estou na reta final aqui dos meus estudos. Prova esse mês que vem e é isso, gente. É preciso viver no momento presente. É desconfortável, é muito desconfortável quando você, no meu caso, e acredito que muitas pessoas que estão assistindo isso também, quando estamos ali na nossa mente, na nossa ruminação, é muito complicado a gente voltar para a vida real. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rapidinho aqui. Ontem, meu namorado queria que eu cozinhasse uma janta pra gente, porque hoje ele foi viajar. E aí eu tinha falado pra ele assim, tudo bem, eu já tava com os ingredientes e tudo. Aí chegou mais ou menos assim à noite e eu estava no meu mundo completamente, vendo as minhas coisas. E ele falou assim, e aí, você vai começar a cozinhar? Eu falei pra ele,
cara, mudei de ideia, não quero mais. E ele ficou com muita raiva. Eu falei assim pra ele, não, eu tô cansada, não quero cozinhar, tá muito quente. Enfim, desculpas que eu comecei a dar a mim mesma, né? Pra tentar desviar da promessa que eu tinha feito pra ele. E acabei indo e comecei a cozinhar, tinha saído pra comprar óleo de azeite que tinha acabado. E na hora que eu estava fazendo tudo isso, é como se aquele sentimento de não posso, não consigo tivesse simplesmente desaparecido, né? Então é preciso realmente muito foco e é só fazer. É começar a fazer que a força de vontade vem, realmente, literalmente isso. É literalmente isso. A mente é muito boa em encontrar desculpas. A mente é muito boa em te manter ali, sentada no sofá. Porque é tão gostoso ficar sentada no sofá. Mas é isso. Eu tô nesse processo ainda, né, de despertar. Estou ficando muito mais consciente dos meus pensamentos no dia a dia. Estou muito mais consciente das minhas emoções em relação a certas coisas, em relação a certos temas, como trabalho, dinheiro, educação, escola, carreira, família. A minha... E eu tô realmente reformulando tudo dentro de mim, né? Eu já venho a fazer isso há alguns anos, mas eu acho que esse ano, né, 2026, tá sendo o ano em que eu tô mais atenta ao que se passa de verdade dentro de mim e não apenas fantasiando bobeiras e historinhas estúpidas que só me colocaram pra baixo, né, durante todos esses anos. E a minha autoestima tá muito melhor também. Eu tô muito feliz e muito grata a todo esse percurso. E também sou muito grata ao YouTube, por todas as pessoas incríveis que eu ouvi até hoje, que me ajudaram muito nesse processo. E, enfim, a vida é linda, a vida é maravilhosa. E eu tô muito feliz de estar aqui. E se você ficou aqui comigo até o final desse vídeo, muito obrigada. Se vocês querem saber um pouquinho mais da minha história, do meu processo, das minhas manifestações, como eu manifestei morar fora do Brasil, como eu manifestei o meu namorado, vocês deixam aqui nos comentários que eu vou fazer novos vídeos sobre esses assuntos, tá? Um beijo e fiquem no presente. Até a próxima.